Oi, oi. Pronto. Isso que é fácil aí, né? Ok, já entrei pelo celular, pela conta do BIOS também. Estamos aqui, né, com as 3 conexões, YouTube, Instituto Federal. E aí eu quero que você me envie o convite pelo seu segundo celular. Sim. Que aí eu vou aceitar. Agora é no do BIOS, tá? O mesmo processo, mas não é o IF Sertão. Você vai ver o direto do curso BIOS. Só um minutinho aí, Mi. Ok. Já tenho aqui algumas perguntas que me foram feitas no direct, mas eu queria que você primeiro falasse dos dados, porque tudo que eu vou explicar para as pessoas tem a ver com os dados que você vai apresentar. Sei. Ô, Mi, vamos fazer o seguinte, então deixa eu ver esses dados aqui, aí eu vou tentando fazer com outro, pode ser? Pode ser. Porque aqui, você sabe, né? Vamos adiantar aqui. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver, só baixar aqui um pouquinho aqui. Aumentar aqui um pouquinho a minha câmera. Tá vendo aí como eu sou um zero em Instagram? Contando que o trem aqui era na horizontal, o bicho é na vertical. Vertical. Pessoal, é o seguinte, aqui é um bate-papo, né? Fazer um bate-papo aqui, a minha parte aqui singela, né? Diante da grandeza de Meire aí. Que nada, meu amigo, diante de sua grandeza. Aqui. Assim, o que eu posso falar para vocês? Muitos falam nos jornais, da curva, dos dados, né? O que eu percebi hoje aqui, ó, que vocês têm tudo aqui, pode ser visto tudo aqui no site aqui, né, do Coronavírus Brasil, que é o site do governo. Tá conseguindo ver minha tela aí, mesmo? Sim, tô conseguindo ver. Você consegue ver, né? Então, agora a gente só vê a tela, Aristóteles, só vê a tela no nosso canal do YouTube. No Instagram não é possível. O que faz? O pessoal vai ter que... Vai comentando. Isso aqui pro Instagram. Eu não vou ter como compartilhar. Isso. O que eu posso fazer aqui mas é rápido, não precisa, tá? Não vai... Você apenas olha os números e comenta, e aí eu vou não vai prejudicar muito, não. O que o pessoal tem que ficar atento aí, de fato, é a quantidade de casos atualizados ontem, tá? Ontem às 5h30, né? Pelo site do covid.saude.gov.br. Aqui nós temos aqui a atualização até ontem, das 5h30 da tarde, né? Onde está dizendo aqui que tem 61 mil, quase 62, né? Quase 62 mil casos confirmados. A quantidade de óbitos, de fato, é bem assustador, né? Que você tem lá 4.205 óbitos, e isso vai dar um percentual aqui de 6,8%, tá? A minha parte aqui, se vocês quiserem saber por que deu esse valor aqui de porcentagem, se não quiser se seria relevante. Agora, mais só para título de curiosidade, esse valor que vocês estão vendo aí em porcentagem aí, é simplesmente fazendo uma divisão entre o 4.205 por esse número que está aqui na minha esquerda, né, que é 6.888, tá? Mostra também aqui o gráfico, e traz uns gráficos aqui coloridos aqui, né, que mostra pra gente que é preocupante a região sudeste, que mostra que a gente aqui percentual de 50,2%, né? Ou seja, a metade de casos, né, do Brasil fica se concentrando aqui na região sudeste. E a tal da curva, né, que o pessoal fala muito da curva, para quem está no canal do YouTube, eu estou mostrando aqui para a galera aqui a curva, e é interessante quando você passa o mouse aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui o pico, né, o pico aqui foi dia 25/4, que a quantidade de casos por dia, no caso aqui, foi 5.514, realmente foi uma quantidade muito alta, né? Aí é aqui que está a tal da curva também, né? Quem vai modelar a curva por dia. Lembrando que a contagem aqui começa aqui, ó, quem tiver no YouTube aí, vai perceber que a contagem começa aqui a partir do dia 26 de fevereiro. Outra coisa que chama a atenção também aqui, aqui do lado vocês têm aqui os dados por estado, né? Nossa vizinha Bahia, por exemplo, aqui, está com 3,3%. E rolando aqui a barra aqui, Pernambuco, está com 8,5%, né? Então nosso estado está com uma quantidade bem até assim, bem alta, né? Enfim, todos os números são altos, né? Porque sem pensar que são vidas humanas, tudo é alto. Aqui não tem nada pequeno aqui. Por mais que você veja esses números aqui, nada é pequeno aqui, né? Aqui também você tem do site ainda, você pode acompanhar também aqui o gráfico de barras, né?
onde ele mostra que aqui o interessante, ó, que aqui foi na 17ª semana a quantidade de casos confirmados, e olha que incrível a quantidade de óbitos aqui, né? Extremamente aqui, 1.669. E os acumulados, né, o tal da curva, né? A curva nós vamos observar aqui, ó, e de fato está aumentando, tá? Então, assim, realmente a questão matemática, né, mostra pra gente aí que não é brincadeira. Bem, bora lá. quer falar um pouquinho? Quero sim. Tenta entrar no outro celular enquanto eu vou falando, tá? Sim. E aí você manda o convite, eu fico atenta aqui e também estou atenta às perguntas das pessoas. Vê bem, pessoal, desde março, não é, eu comecei a compartilhar nas redes sociais minhas, do BIOS, alguns dos compartilhamentos, alguns dos arquivos que eu cheguei a compartilhar, colaborando na conscientização das pessoas que esse tem que ser o nosso papel, de que não era uma gripezinha, de que se tratava de um vírus completamente novo para nossa imunidade, e não só completamente novo, porque aqui eu faço uma retrospectiva histórica. Em 2002, nós tivemos o outro coronavírus, tá? Que causava a SARS, lá na China, e ele matou 770 pessoas no ano de 2002. E naquele momento, o mundo se assustou. E aí eu estou falando hoje para um planeta Terra que tem 3 milhões de infectados. Hoje a gente atingiu 3 milhões de infectados. Atenção, casos confirmados. Porque a gente tem que lembrar que em vários países, entre eles o Brasil, Irã e tantos outros, eu só vou... É porque tem um aviso aqui de chamada no telefone da minha mãe que eu estou usando. O meu eu estou usando com o IF Sertão, porque eu achei que... E o da minha mãe eu estou usando com o BIOS. Desculpa aí na qualidade da imagem, mas o dela é o Moto G, porque mamãe não consegue lidar com o iPhone. Eu estou com um telefone melhor e outro não tanto. Mas atento também a qualquer pergunta que vocês venham a fazer. Mas vamos lá. Em 2002, não é, a gente tem a SARS, que é a síndrome respiratória, que acontece por um outro coronavírus e mata 770 pessoas em um ano inteiro. E não sai se espalhando para o mundo todo. Teve alguns casos no Canadá, alguns casos pela Europa, tudo muito pontual. Porque esse novo coronavírus, ele tem um poder de infecção muito grande. Aí a gente diz que quando um patógeno tem um poder de infecção, a gente diz que ele tem alta virulência. A capacidade de infecção é chamada de virulência, tá certo? E em 2012 a gente teve um outro tipo de coronavírus, esse veio do camelo, tá? Que causou a MERS, que também é uma síndrome respiratória do Oriente Médio. E a MERS no ano de 2012, ela só matou, Aristóteles, 805, calma, eu tô dizendo só matou, parece até que eu tô dizendo que 800 mortes não é nada, mas eu tô colocando só quando eu comparo com a Covid-19, com a doença atual, com a pandemia atual, tá? A MERS matou 858 pessoas, enquanto que hoje, no dia de hoje, nós já temos 206 mil mortes no mundo. O Brasil, inclusive, nessa taxa de mortalidade, aí eu queria tua ajuda, Aristóteles. A gente nem combinou, mas eu disse, vamos fazer no improviso. A nossa taxa de mortalidade por contaminação, tá? Em cima dos casos. Por exemplo, eu vou arredondar números para poder ficar mais fácil. Nos Estados Unidos, foi 60 mil mortes para 988, data de ontem, hoje vai para 1 milhão de infectados. Entre hoje e amanhã, os Estados Unidos atingem, na verdade, hoje e amanhã não, levam 5 dias, mas eles vão atingir 1 milhão de infectados, tá certo? Aí desse 1 milhão... 1 milhão de infectados, teve 60 mil mortes. Calcula esse percentual de mortes. Não, aí eu não... Deu quanto? 6%, tá? Mortes, né? 6%. 1 milhão de infectados, 60 mil mortes. Isso, eu arredondei.
A Espanha... Beleza, tá ótimo. Tá? Melhor assim. A Espanha, 220 mil infectados. Sim. 24 mil mortes. Vê aí o percentual de morte da Espanha. 24 mil mortes, mesmo? É, para 220 mil infectados. Caramba. Em torno de quase 11%. 11%. Só pra gente... Que isso que eu tô fazendo com Aristóteles é para explicar a vocês um fato que eu vou colocar em instantes, tá? Itália. Eu vou pegar esses 3 países e mais o Brasil só pra gente compreender uma dinâmica aqui. Itália. 27 mil mortes. 198 mil infectados. 198? Mil infectados. 198 mil. Dá em torno de 13, quase 14%. Quase 14%. Brasil agora, exato, tá? Os dados de ontem... O Brasil tem até no site já, Miriam. Deu quantos por cento? Deu 6,8% a letalidade. 6,8%. Pronto. Foi. E eu quero colocar para vocês um fato, que é um estudo que saiu essa semana, tá certo? Essa semana. O coronavírus, primeira coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês, ele não foi criado em laboratório. Eita, eu tava com um fio cobrindo a câmera do aplicativo, tá? Eu fiquei sem estar no canal do YouTube. Na câmera aqui do notebook, tava um fio cobrindo, eu agora que percebi. Tava um mico. Não, assim acontece. Porque na verdade a gente tá Tenta entrar no outro... Tô tentando aqui, Miriam, porque você sabe, né? Entra aí para poder o pessoal do BIOS participar da nossa conversa, porque eles só estão me ouvindo tecnicamente. Aí vamos lá. E a gente tem bastante gente nos 2 canais já. E eu vou começar, tá? Boa noite para quem está participando. E eu vou começar a responder algumas dúvidas que me foram encaminhadas, dúvidas muito interessantes, coisas que a imprensa não está falando. Então, a ideia dessa nossa live tipo, eu não quero falar aqui sobre como lavar as mãos, como pega, como deixa de pegar. Isso tá todo mundo sabendo. Vejam bem, pessoal. Quando eu vou voltar ao raciocínio que a gente estava discutindo, o percentual de mortes. A gente tem hoje nos Estados Unidos 6% de mortalidade, no Brasil 6,8%, na Itália 14%, na Espanha 11%. Isso por si só já mostra que 6%, 14%, né? Na Itália 14% é o dobro da mortalidade que a gente tem aqui no Brasil. Alguns fatores podem ser levados em consideração, idade da população, mas não é só isso, tá? Que aqui no Brasil as pessoas estão morrendo numa faixa etária de 30 a 45 anos, muitas mortes nessa faixa etária. Porque a nossa população não é predominantemente idosa, como a gente tem lá na Europa. Eu quero chamar a atenção de que os pesquisadores dos Estados Unidos e também da China fizeram um estudo conjunto. E eles mapearam 30 cepas do coronavírus. Deixa eu tentar explicar o que é isso. O coronavírus inicial, que é do mês de dezembro, embora só tenha sido comunicado para o mundo, tá certo? No início de janeiro, dia 5 de janeiro, as mortes em Wuhan, lá na China, né, na província é como se fosse o estado, tá? Imagina, no estado de Pernambuco, a cidade de Recife. Então, a província de Hubei, na cidade que é a capital de Wuhan, que é uma grande metrópole como São Paulo, né? Da mesma forma que São Paulo é uma grande metrópole. Em Wuhan, as mortes começaram a ser registradas dia 12 de dezembro. E quando eles vêm avisar o mundo, na verdade, eles vêm desconfiar desse caso. Era uma pneumonia atípica. Começaram a achar que era como a SARS lá de 2002, tá? E aí os médicos recolheram secreção e mandaram para o laboratório. Só que aí o governo, que é um governo comunista, tá certo? A gente tem que entender isso, que lá na China é um governo comunista e autoritário. Ele mandou destruir essas amostras.
se conseguiu depois chegar a esses pacientes de 12 de dezembro pelos contaminados que existiam em janeiro. E aí se fechou, que onde começou realmente foi lá naquele mercado que vende animais vivos e frutos do mar. Veio do morcego? Provavelmente, mas não se tem essa certeza. Mas não foi morcego homem direto. Morcego algum outro animal que não se chegou a esse... Não se tem essa certeza. E algum outro animal para o homem. Os vírus, eles podem passar entre espécies. Não é um processo fácil, mas isso existe e é o acaso. O coronavírus que começou a matar lá na China, tá? Em dezembro e em janeiro, para o coronavírus que está aqui no Brasil hoje. Por exemplo, saiu semana passada o estudo do genoma. Genoma é os genes do vírus. Esse vírus, o coronavírus, o material genético dele é de RNA. E a família Coronaviridae é uma família que o material genético dela é muito grande, tá certo? Então é um genoma grande. Mas já existem 11 diferenças, 11 pontos de mutação de diferenças entre o genoma do coronavírus lá da China e o genoma do coronavírus que a gente tem na Amazônia. Para o de São Paulo, que é anterior, que os casos são anteriores, tem 9 diferenças. Isso mostra uma coisa, o vírus ele está sofrendo mutação. E mutação é um processo biológico e natural de qualquer ser vivo, inclusive dos vírus. E por isso que eu digo, ele não foi criado em laboratório, tá certo? Um vírus criado em laboratório, ele não estaria com essa taxa de mutação natural. Ele é um vírus da natureza. E aí as pessoas podem estranhar o que eu vou dizer agora. Aristóteles sabia que o número de espécies de vírus no planeta é maior do que todos os outros grupos de seres vivos? A gente tem mais vírus no planeta do que bactéria, do que seres unicelulares, do que seres pluricelulares como os animais, as plantas. Então, esse aqui é um planeta vírus, tem muito mais vírus do que qualquer outra forma de vida, tá certo? E assim, eu chamo a atenção, tá todo mundo querendo um remédio milagroso. Esta é a professora que disse que o vírus era só uma gripezinha. Não, eu não disse isso não, gente. Eu sempre disse que ele não era uma gripezinha, tá? Eu não. Em nenhum momento eu falei isso. Tem aqui uma pessoa colocando, muito menos, eu sempre coloco assim, ele não é uma gripe. No meu Instagram pessoal, tem muitos muitos recortes de artigos científicos mostrando que... Agora, o que é que acontece com o SARS-CoV? Ei, graças a Deus, cerca de 80% da população vai ter ele de forma leve. Inclusive, aqui em Petrolina, nós temos 29 pessoas confirmadas, tá certo? Dessas 29, 7 pessoas já tiveram alta, tá certo? Já tiveram alta. Então, eu tenho aí 20 pessoas. E dessas 20, só 3 estão em UTI, 17 estão em casa. Tratando, são positivos, mas não tiveram insuficiência respiratória que necessitasse para UTI. Observe, né, que isso é bem dentro das expectativas. O College, um estudo lá da Inglaterra, tá? Vou bem, eu ia dizendo o nome da universidade, do grupo de estudo, mas não precisa. Lá na Inglaterra, os cientistas se reuniram e fizeram todo um estudo. Eu traduzi, esse estudo não é meu, obviamente, eu só peguei do inglês, compilei os dados e traduzi. Tá no meu Instagram, tá certo? Meriane Biologia. E nele mostra que de 100 pessoas que se contaminem com vírus, cerca de 80 vão ter ele de forma simples. Só que 20 vão complicar.
Dessas 20 pessoas, 5 vão precisar de UTI. Eu fiz até uma ponte com Petrolina. Se Petrolina tem 350 mil habitantes, vão precisar de UTI 1.750 pessoas. E aí mostrei que naquela época, agora a gente já aumentou os respiradores, aumentaram os leitos de UTI, mas em março nós tínhamos só 87 leitos de UTI no Polo Petrolina Juazeiro, 10 aí em Oricuri, lá no Araripe, 10 na cidade de Oricuri, tinham 20 na cidade de Serra Talhada. Araripina não tinha leitos. O governo do estado está estruturando mais leitos em outras cidades, tá certo? Mas em março eu fiz essas postagens. Só para dizer para vocês que o tempo todo eu vou ver aqui, segundo alguns estudos, o vírus pode aparecer em pessoas que já tenham sido curado clinicamente. E sim, isso tem sido uma incógnita. Uma modelo, Aristóteles, ela teve coronavírus há 60 dias. Ela foi identificada com coronavírus há 60 dias, lá na Itália. E ela está há 60 dias testando positivo. Toda semana ela testa. E ela já ficou doente, já melhorou, teve alta. Ela não tem sintomas biológicos, mas ela continua tendo o vírus no organismo. E aí, professor, o que está acontecendo? Aí vamos voltar. Tem uma série de vírus humanos que eles estão conosco desde que você nasceu. Sabia que 95% das pessoas no planeta têm o vírus do herpes? Algumas vão manifestar aquelas bolhazinhas, o herpes labial, em situação de estresse, que diminui a imunidade, aí as bolhas do herpes aparecem. Veja, eu estou dizendo que de cada 100 pessoas, 95 tem vírus do herpes. E nem todo mundo tem as bolhas, porque só quando a imunidade baixa, o vírus aparece. E sabia que herpes não tem cura? Tem não. Você usa a pomada, usa antiviral, ele regride. E um outro momento que sua imunidade reduzir, ele volta a aparecer. Então, diga aí. Rapidão. Uma das coisas que, pegando baseando nessa tua resposta aí, nunca sei, no meu caso, sou muito leigo, né? Não sou médico nem nada. Que acho que algumas pessoas ficam pensando assim, por que estamos, digamos, no isolamento, né? Eu vejo que é por conta do que você falou naquela fala, né? Da quantidade de leitos que temos para os possíveis casos. Eu, inclusive, fiz uma postagem. Né? Não só a pública, mas também a privada. A privada, não tem. Não tem quantidade de leitos suficiente. Só teve sobra de leito até hoje na Alemanha, que aumentou o número de casos. Eles deram conta, eles receberam pacientes italianos. Teve aquele momento que a Itália, o povo estava morrendo. Isso foi muito pouco divulgado. Mas Angela Merkel mandou um avião buscar X quantidade de doentes, internou na Alemanha e devolveu todo mundo já bom. Viu? Devolveu saudável. Essa Angela Merkel, ela é um fenômeno. Eu já tive a oportunidade de encontrar com ela. Calma, ela esperando um voo comercial num aeroporto da Europa. Calma, ela estava lá com uma pessoa qualquer. E eu de longe, será se aquilo é Angela Merkel? Mas o danado, eu não sei falar alemão, como era que eu ia perguntar? Mas aí quando eu vi os seguranças, eu tive certeza que era, mas ela andava com 2 seguranças no voo comercial, como a pessoa mais normal do mundo, tá? Entrou no voo, embarcou e foi de Lisboa para Paris, e de lá também, eu não sei quando ela foi não. Eu só fui nesse trecho. Eu queria só colocar aqui uma coisa sobre a imunidade, tá? A questão da imunidade não está sendo igual a outros vírus. Na maioria das pessoas, sim. Porém, vamos lá. A gente tem 4 meses de doença. A ciência não faz milagre na informação, não. A gente tem que compreender isso. Há um limite de... Nenhum cientista pode sair afirmando coisas. A OMS diz que não tem certeza se, ao ter sido infectado e ter ficado bom, aquela pessoa está imune. Nem sabe se está imune ou não está imune. Por quê, professora? Lembra da história das 30 cepas? Vou chamar aqui a atenção da gripe. Gripe comum.
influenza vírus. Todo ano não tem vacina de gripe? Por quê? Porque todo ano os influenza vírus, que é um gênero de vírus, tá? Sofre mutações e tem novas cepas. Por isso precisa de uma nova vacina. Senão a gente tomava... Alguns vírus são assim. Agora eu vou dar fazer um outro parâmetro. Vírus do sarampo. Ou você tem o sarampo ou você tomou a vacina de sarampo. E aí você está imune ao vírus do sarampo. Alguns vírus, eles têm poucas mutações. As mutações não são significativas para interferir na resposta imunológica, ou seja, guarda a imunidade. Vírus da catapora. Você tem catapora uma vez. E aí você fica bom da catapora. E o vírus... Mas sabia que o vírus da catapora fica no corpo da pessoa? E algum outro problema ele vem, mas ele vem com outra doença muito pior chamada herpes zoster. Eu, inclusive, tenho essa... Gente, perdão, a cachorrada tá latindo, eu fui fechar aqui. É porque passou o rapaz do... A gente tá em casa, tá? Todo mundo de live em live. Então, veja bem. Massa. O que acontece, as pessoas acham que a ciência tem que dar essa resposta da imunidade. Essa resposta só vai ser dada daqui a mais ou menos uns 6 a 8 meses ou um ano. E isso aconteceu com as outras viroses. Agora, por exemplo, quando a ciência estuda sarampo há um século, aí a ciência sabe o que ele diz sobre virose, sobre a imunidade contra o sarampo, sobre a imunidade relacionada à dengue, sobre a imunidade relacionada à catapora. Mas a ciência só tem 4 meses de estudo, tá? Em relação ao coronavírus, ao SARS-CoV-2. E dessa forma, a gente não pode achar que a ciência vai ter que saber agora, você está livre para caminhar ou não. E aí eu volto ao que Aristóteles estava comentando, e queria que você até repetisse. O grande problema é que a gente precisa estar em isolamento social é porque nossa rede de saúde não comporta. Imagina as outras, porque não tem só o Covid, né? Assim, só entre aspas, né? Imagina todo o resto de problemas que temos, né? E a gente os hospitais têm que abarcar os públicos e os privados. Sim. E pelo que eu vi foi isso. A quantidade de leitos é insuficiente se todo mundo, né, se crescer demais. Ontem, a minha filha, ela trabalha numa home care em Recife, e ontem era dia de plantão dela. E ela falou comigo que estava tentando regular um paciente desde cedo. Regular é tirar da pré-UTI domiciliar e levar para uma UTI hospitalar. Porque alguns pacientes que ela lida já com doenças crônicas já fazem isso há muitos anos. E ela só foi conseguir vaga, rede privada, tá? Plano de saúde top. Só foi conseguir no final do dia. O que era que significava? Que ontem não tinha leito de UTI disponível em Recife. Na rede privada. Ou melhor, tinha. Sempre algum hospital, ele guarda um leito que eles chamam leito de segurança. Aqui em Petrolina também. Meu pai já foi hospitalizado há muito tempo, eu sei como é que isso funciona, tá? Fica uns para um paciente jovem de um acidente grave, esse tipo de coisa. Tá certo? Sempre fica mas assim, não está tendo. A rede privada não está dando conta. A pública, muito menos. Tá? Já tem fila. Os médicos já estão precisando decidir quem pode e quem não pode. Quem eles podem. Tem, por exemplo, tem 20 pacientes graves naquele hospital. 2 leitos de UTI foram liberados. Aqueles 20 estão graves. Aqueles 20 deveriam ir para a UTI, para o respirador. Mas eles vão escolher 2, porque só tem lá vaga para 2. E os outros 18 vão ficar lá tentando usar só máscara, só outro tipo de equipamento. Tipo assim, o resto é sorte, gente. E aí eu quero vir para algumas perguntas que me foram feitas, Aristóteles. Pois é, eu já ia até ler, pedir a você para dar essa pausa para ver aqui as perguntas, né? Até porque daqui a pouco, assim, você sabe que live só é 1 hora e ela cai, não, né? Nós já estamos com 31 minutos aqui. Isso, vai controlando aí. A gente encerra. Quem começa, você começa. Eu tenho poucas. Vá, faça você. Você faz uma, eu faço outra. A gente... Pronto. Só aqui, registrar aqui Rafael Torres, nosso colega professor Rafael, tá aqui na live aqui, tá? Mandar um abraço para ele aqui.
Vivi também tá aqui. Acabou de entrar aqui, minha mãe aqui na live. Aqui, ah, sua mãe é top das galáxias. Tá? Tô vendo aqui o seguinte, tô perguntando lá no IF Sertão, um aluno, tá perguntando pra mim aqui o seguinte, quando é que você acha que o IF vai demorar, né, a funcionar? Eu confesso que eu não tenho essa resposta pra ele, assim, porque a gente depende muito, não depende só da gente, né? O pessoal tem que entender que nós, e principalmente colégio, seja escolas, o IF, cursinho, a gente tem a questão da proximidade dos alunos uns com os outros, né? Uns com os outros. Então, assim, depende muito também do que vai ser determinado. A gente tem como mandar no prefeito, no governador, enfim, a gente tem que obedecer, né? Aos decretos que forem sido colocados. Então, assim, eu não sei. O que eu recomendo que, no caso, o aluno faça? Tanto os meus alunos e os seus, os nossos alunos, eles aproveitem os nossos conteúdos online gratuitos, que a gente está sempre insistindo e colocando. É o jeito. Assim, o que eu quero dizer a vocês nesse momento agora, pessoal, é o seguinte: a gente tem que se agarrar com o que nós temos. Temos o que agora? Podemos ver aula online, no YouTube, enfim, nas plataformas. Se podemos, não vamos perder esse tempo. Eu acho que, assim, das profissões que tem por aí, imagine comércio que não pode vender essa hora agora. E outros exemplos, que não podem fazer o serviço. E eu acho que dá pra gente, para o aluno, né, para todo mundo, nesse momento, pensar assim, bom, o que temos é o quê? O que temos é a gente agora, as aulas online, é o que podemos fazer. E esperar, né, os decretos aí, e esperar que as coisas melhorem. Que o que mais importa, como o Socorro está colocando aqui, muito bem, Socorro, valeu pela participação no Instagram aqui, nos pontos dos alunos, né? Eles devem estar em primeiro lugar. Os nossos alunos sempre em primeiro lugar. As perguntas que me chegaram também foram nessa ótica de que, na minha opinião, qual seria o tempo? Veja, e aí eu peguei, como eu disse, quem trabalha com ciência, a gente só pode trabalhar em cima de dados. A cidade de Wuhan foi a primeira. Eles entraram em processo de quarentena, mas a quarentena deles foi total, não foi igual essa daqui de Petrolina ou de Juazeiro, que a gente vê o povo na rua, o povo em fila da Caixa Econômica, eu não sei, meu Deus, daqui a 15 dias é que explode a contaminação desse povo que estava na fila hoje, tá? Porque a Covid é uma virose que o ciclo dela, entre incubação e manifestação dos sintomas, pode levar até 14 dias. Então, por isso que a gente conta muito. A cada 15 dias você tem uma mudança de quadro, entre subir muito ou não. Aí, vamos lá. Wuhan entrou em quarentena em janeiro, tá? Por volta do dia 20 de janeiro, eles estavam em quarentena total. Nenhum transporte indo, vindo. Só serviços essenciais e os habitantes em casa. Eles recebiam alimento em casa, tudo em casa. Porque como o governo comunista, para isso funciona. Ninguém desobedece e pronto. Pelo menos isso era bom. Porque aqui no nosso país era pior. O ministro mandando você ficar em casa e o presidente caminhando na rua e tirando foto com o povo. O povo não sabe a quem seguir. Aí a gente está com a quarentena quebrada. E isso vai piorar a nossa situação. Porque em vez de vencer rápido o vírus, e aí eu quero dar uma boa notícia, não é? Porque a gente também tem que ver boas notícias. Ontem, na cidade de Wuhan, que teve 50 mil casos de Covid, que foi o epicentro onde a doença começou, liberou os últimos 12 pacientes com Covid-19. Já foi declarada zona isenta. As atividades nessa cidade começaram a voltar agora no início de abril. As escolas, hoje as crianças já foram para a escola. No início de abril, há 15 dias atrás, começou atividades comerciais e eles ainda reguardaram as escolas para 15 dias depois. Por quê? Porque o número de casos poderia subir e eles não eram irresponsáveis de joga todo mundo na rua, explode. Porque lembra que eles construíram um hospital lá em Wuhan com 1000 leitos em 7 dias, não é? Eles fizeram aquela construção daquele hospital com um respirador, com um monte de unidade de UTI, porque eles tinham essas tecnologias. Vamos lá. Wuhan passou 2 meses e meio em quarentena total, só que aí eles obedeceram mesmo a quarentena. E
A gente entrou aqui dia 20 de março. Vou a alguns lugares dia 15. Então eu vou botar 15 de março. Então é para dia 30 de maio. A gente está começando a sair, mas calma. Eu estou começando a sair, não. Talvez o comércio saia antes. E a pessoa para ir no comércio tem que usar máscara, luva, medida protetiva. E mesmo assim, há um algoritmo que a gente, de Petrolina, que tem 29 casos confirmados hoje, não é? 29 casos confirmados, porque é mais. Os cientistas dizem que o número de casos é cerca de 4 a 8 vezes mais o número divulgado, tá? Do jeito que Juazeiro, se eu não me engano, hoje está com 13 casos, 11 casos ou 13 casos. Às vezes eu troco um númerozinho. Mas Petrolina, que tem 350 mil habitantes e 29 casos, a probabilidade... me ajuda aí, Aristóteles. Coloca aí. Eu tô te ouvindo bem, só um minutinho. O som tá legal, peraí. A gente saiu da nossa... voltou agora. No stream, no outro canal. O sinal tá instável. Pronto, lá o sinal tá instável. Veja bem, coloca aí 29, divide por 350 mil. 29 dividido por 350 mil. Sim? Multiplica por 100 mil. Ui. Peraí, então de novo aqui, viu? Ao vivo assim é sacanagem, hein, Bento? Vocês querem me derrubar, né? Não. Sacana. Era pra gente zonar. Pô, assim é sacanagem, tá? Tá me ouvindo agora? 29. 29. Dividido por 350 mil, que é os habitantes de Petrolina. Sei. Multiplica por 100 mil. Vou fazer melhor. Vou fazer os alunos. Vou multiplicar primeiramente por 100 mil, que é mais 2 mil, né? É por 350 mil, é? 350 mil. Você quer me quebrar, amigo? Olha aí. Deixa eu ver aqui minha máquinazinha aqui, tá meio derrubada. Pera ainda, eu tô na calculadora perto. Bom, a minha tá ruim, desculpa, aqui a minha tá um valor muito alto. Deixa eu ver aqui uma melhor. Pera A ainda. minha eu peguei na vagabunda aqui. Olha que medo, querendo me derrubar, hein? Quero não, que você é meu ídolo da matemática. Peraí. Vezes 100 mil, você falou, foi? Não. E depois dividir por 350 mil? Não, é assim, 29 dividido por 350 e depois multiplica por 100 mil, que a gente vê a chance de contaminação. 350 ou 350 mil? 350 mil, perdão. 29 dividido por 350 mil. Pronto, dá 8,28. Isso, é um número menos de 9%. Essa é a chance de você pegar Covid hoje em Petrolina, 9%. Agora eu fiz isso com Ipubi, que tem 8 casos e tem 30 mil habitantes. Deu 27% de chance de pegar Covid, um habitante de lá. Então compreenda, isso é muito grave. A gente, não, 9%, então vai pra rua. Gente, eu não tô falando de 1%, não, eu tô falando de 9%. É 9 em cada 100. Aí eu volto, a rede de saúde, nem pública, nem privada, consegue, tá? E aí, pessoal, o que eu chamo a atenção de vocês é que a nossa saída da quarentena deverá se dar. O comércio talvez, por exemplo, Feira de Santana, que tem 70 casos, o comércio de lá está funcionando entre 9 da manhã e 14 horas, desde semana passada. Todas as cidades vão ter que experimentar isso, funcionar o comércio. Agora, as pessoas precisam ir de máscara, que agora é decreto em Pernambuco, obrigatório, tá? Verdade. Muita higiene nas mãos, porque assim, cada vez que você sai de casa ou que você recebe um produto vindo da rua, você pode estar tendo possibilidade de contaminação. Uma dúvida que o pessoal pergunta sempre. Até em plástico, por exemplo, sacolas. Sacola pode ficar mais de 24 horas o vírus. É mesmo, rapaz. Então assim, caramba. Sacola chegou da feira, do supermercado.
O ideal é que você as limpe com uma solução. Ninguém vai usar álcool gel para limpar a sacola. Aí, meu filho, tem dinheiro que aguente. Matematicamente não é econômico. E é meio que uma loucura, né? Porque esse dia eu cheguei em casa e peguei pegando a sacola e xingando aqui o álcool aí. Não, aí a solução de água sanitária, que é bem eficiente e é barata. A gente pode pegar. Dinheiro é cruel, tá? Dinheiro, se eu recebo qualquer dinheiro, você deve engomar. Não bota no micro-ondas não que pega fogo. Mas você deve engomar com ferro. O ferro acima de 50 graus mata o corona, tá? Então o ferro de passar, você bota no dinheiro, você consegue. Agora, tanto que nos países está recomendando que as pessoas usem cartão de crédito. E o cartão de crédito, atenção, você coloca na máquina e você tira. Porque a pessoa vem entregar uma pizza na sua casa, você entrega o cartão a ele, ele pega o cartão, já era, é ponto de contaminação. Sei. A não ser que, quando você pegue o cartão, você passa álcool gel no cartão, limpa depois suas mãos. Ou seja, se ele estava contaminado, ele deixou de ser contaminado. Entendeu? Vamos também usar o cartão por aproximação no celular também. Sim, por aproximação, muito mais seguro, não é? Muito mais seguro. Então, ei, nossa live está quase acabando. Você tem alguma coisa para o Wish aqui para ler? Alguma coisa? Alguma pergunta? As pessoas que me perguntaram era sempre isso. Todas as perguntas. Quando a quarentena vai acabar? Na minha opinião, no finalzinho de maio, se a doença ficar sob controle. O comércio deve reabrir agora. Até São Paulo, que é epicentro aqui no nosso país, vai reabrir agora em maio. Mas o abrir o comércio não quer dizer todo mundo ir para a rua. Cada vez, quanto mais pacientes tem aqui na cidade, lembra que a conta pega o número de casos, divide por 350 mil habitantes e multiplica por 100 mil. Você consegue saber a chance, né, qual é o percentual, o risco de contaminação. Então, cada paciente infectado que vai dando positivo, e aí, por exemplo, a vizinha Juazeiro tem 78 casos aguardando o exame, porque a gente não tem as tecnologias aqui. Chegou o exame agora em Juazeiro do teste rápido, que o teste rápido ele é seguro, tá? Petrolina tem dos casos, a maior parte é confirmada pelos testes do Laboratório Central lá de Recife, no caso de Juazeiro, o Laboratório Central de Salvador, que é um exame chamado RT-PCR, que diagnostica o RNA do vírus no sangue da pessoa, ou seja, é muito seguro esse exame. E o teste rápido faz o diagnóstico das proteínas que a gente produz contra o vírus. E você só produz essas proteínas quando você foi infectado. Por isso que precisa de 10 dias de observação para poder fazer o teste rápido. Tem muitos pacientes aqui em Petrolina esperando isso. Petrolina e Juazeiro tem transmissão comunitária, então a gente tem que assistir aula por internet, porque é mais seguro. Professor tem 70% de risco de contaminação. Médicos têm 100%, quer dizer, os profissionais de saúde são hoje os mais expostos e eu quero parabenizar a todas as pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Não só médicos, médico, enfermeiro, maqueiro, faxineiro. Essas pessoas, gente, elas estão arriscando a vida delas para cuidar da nossa saúde. Verdade. Aí você que está em casa... Aqui, viu, Miri? Aqui, parabéns à equipe, ao pessoal do trabalho na área de saúde. Isso. Não só em Petrolina e Juazeiro, mas todo o Brasil. Estão de parabéns, porque são campeões. Estão na linha de frente aí. Estão na linha de frente. E o pessoal, os policiais que continuam saindo de casa para garantir a segurança. Então, os caixas das padarias, dos supermercados, os profissionais que estão arriscando a vida para manter a normalidade. Motorista de caminhão. E você que está em casa, no conforto, você ficar se reclamando, achando que isso é a pior coisa do mundo. Gente, hora de viver um dia de cada vez. Vamos estudar por material de internet, não é? Você que está aí se preparando para o Enem, é lógico, o Enem tem dia, hora e minuto. Vai estudando por material de internet. O que a gente pode dizer agora é que se a gente tiver a sorte de Wuhan, eles ficaram 2 meses e meio em quarentena absoluta. Lá, ontem, saíram as 12 últimas pessoas que estavam doentes. Hoje lá tem 0 pessoa doente. Na China, tem 20 pessoas só terminando os tratamentos em Pequim e numa outra grande cidade. A China, que foi o epicentro
4 meses depois, zerou os casos. Então, vamos pensar que aqui no Brasil, a gente também vai chegar no momento de zerar os casos. Uma vacina, que é o que vai nos dar segurança, vai demorar um pouco de tempo. Vacina é coisa de 18 meses, tá? Ou mais. Sempre foi assim. É lógico que... Tem a segurança da vacina, né, Bê? Também tem que testar. Vacina, sim, né? Porque não adianta vacinar e não ter imunidade. Assim, a vacina não garante imunidade. Aí as pessoas vão se sentir protegidas. E, ó, máscara, a gente tá aqui em casa. Eu tô aqui na minha sala de TV. De vez em quando o cachorro latiu aqui. Máscara será digamos, um componente da nossa vestimenta nos próximos meses. Sim. Tá certo? A gente é um país caloroso. Eu mesma adoro abraçar as pessoas. Já mudei esse hábito na minha cabeça. Já era. Enquanto não tiver vacina, a gente não vai ter mais o mundo que a gente conhecia antes da Covid-19. Enquanto não tiver vacina, vai voltar momentos de aumento do número de casos, onde as cidades vão ter que... Isso não é a primeira vez que a gente... A última vez, infelizmente, essa não é a última vez que a gente vai ter que passar por momentos de quarentena, não. Enquanto não tiver vacina, porque é uma doença que mata e que machuca muito e não temos rede de saúde pronta para isso. Infelizmente, poderíamos, em vez de ter estádios de Copa do Mundo, termos hospitais, mais médicos, não é? Mais universidades, com biólogos, bioquímicos pesquisando. A ciência do nosso país recebeu muita patada nos últimos 15 anos, só cortando verba. Aí agora tá todo mundo, cientista cria isso. Como? Pesquisa, gente, leva tempo. Verdade. Viu, Miriam? Tô vendo aqui no Instagram aqui, tem acho que é Renildo 38 Miranda, né? Tá falando que tem um pessoal lá em Paranaíba, acho que é feriadão, né? Isso. Inclusive, uma das coisas que eu sugiro que a pessoa faça quando tiver esse de atitude, achar que é feriadão, imagina a situação de uma pessoa agonizando com falta de ar. Você imagina, né? Morrendo sem fôlego. Olha, a gente deve lembrar que mata rico, pobre, toda idade. Todo mundo. Morreu um bebê em São Paulo, do jeito que em Recife morreu o Ricardo Brenan, um dos homens mais ricos do Nordeste. O presidente do Banco Santander morreu lá na Europa, lá em Portugal. Querendo, sabe o quê? Ó, respirar. Então você não tá respirando bem, a vida tá ótima. Tem que estudar? Vamos estudar. Tem livro, YouTube. Você não só pode estudar se for sentado numa cadeira de escola. Hora de estudar, de aproveitar o tempo. De fazer... Tem um monte de curso gratuito sendo dado online. Hora de você aproveitar e redimensionar o que você tem feito hoje. Parar de reclamar. Um dia de cada vez. E agradecer. Nós temos que nos readaptar, né, Miriam? Readaptar. Temos que nos readaptar. Tá? Temos que nos readaptar. E como eu vou bater nessa tecla, eu insisto. Eu acho que no caso do ensino, no nosso caso, né? Eu acho que dá para o aluno ele tirar o maior proveito possível. Dá sim. E como eu falo nas aulas, né? Isso. Não é Netflix. É parar, anotar. Isso. Às vezes o pessoal fala, às vezes as meninas reclamam, mas 20 minutos de aula, mas às vezes você não passa 2 horas vendo um filme. Né? E aula. Senta, anota. Isso. Né? E aula você para, revê, anota, esquematiza, compreende, anota dúvida, conversa com seu professor, não é? Exato. Verdade, Miriam. Verdade. Tem alguma coisa para ler aqui? Quer ler coisas? Diga. Tem coisas para ler. Começou aqui no canal, aqui mandando um abração aqui para você, né? É o William aqui, minha sobrinha Cecília aqui também no canal. Tem aqui o pessoal já perguntando, né, quando é que volta, mas a gente não sabe. Essa pergunta de quando é que volta, ela aparece bastante, viu? É o que mais... Gente, China, Wuhan, ficou 75 dias. Então, se a gente tiver a sorte como eles, a gente deve estar voltando na primeira semana de junho. Porque seriam os 75 dias quando a gente conta que a gente começou mais ou menos 15 de março. Tá? Então, vamos torcer, colaborar, evitar, porque tá todo... Olha, nos bairros, de vez em quando, de forma rara, eu tenho que sair para fazer
alguma situação. Vou de carro, de máscara. E eu já cheguei a passar por ruas onde eu olho assim o portão entreaberto da casa, 10, 15 pessoas ao redor de uma mesa bebendo. Ou seja, feriadão, gente. Nós não estamos... O Han conseguiu isso lá na China. Gente, ó, isso aqui é Toque, é meu cachorro. Querendo participar da live. Aristóteles, tem hora que ele pula e participa da aula. Os meninos do BIOS já disseram que ele é o mascote. Ele tá com saudade, porque hoje eu não dei muita atenção a ele. Que eu estava retomando... Hoje era segunda-feira, para quem trabalha em empresa, é um dia que muitas coisas acontecem. Verdade. Então, você levantou a bola então agora. Você falou empresa. Pessoal, só uma coisa que eu queria que vocês observassem, pegando aqui um tema agora de um pouquinho de matemática, né? Mas meio sabe muito mais que eu essa parte da economia, que era quem toca o BIOS. Mas você me ajuda. Esse período aqui, ele mostrou pra gente como a questão do empresário, do pequeno empresário, o cara que vende picolé, o cara que tem uma empresa, nós temos que valorizar todo mundo, porque eu vi durante muitos anos a demonização de empresários. Tem realmente aquele pessoal que gosta de se aproveitar, né, de alguns gestores e botar a mão na grana do povo. Mas se você pensar a economia no modo geral, muitas pessoas, veja aí, por exemplo, as filas da Caixa não é outra coisa, são pessoas que precisam daquele dinheiro. Você imagina, muitas vezes ele está em casa, ele está conseguindo ficar, mas tem pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento. Isso. Não é verdade? De forma muito triste. Foi bom, assim. Eu fico triste com a fila da Caixa. Sabe o que a fila da Caixa Econômica revela? Tem muita gente precisando comer, gente. Isso me dá tristeza. É verdade. Agora, ao mesmo tempo, eu sei que ali é um ponto de contaminação. E assim, não é que eu tô falando que é bom, não, eu só me corrigir. O ponto positivo de algumas coisas é a gente começar a enxergar algumas coisas que não enxergava. Principalmente dar valor a esse contexto todo. O pequeno empresário, como eu falei, né? Isso aí é o que movimenta toda a economia. Do cara que vende picolé, do menor que você achar, assim, do trabalho mais simples, vender bala, até o grande empresário, dono de picolé. Da manicure, da cabeleireira, entendeu? Manicure, cabeleireiro, Uber, o mototaxista, os caras não se podem trabalhar. Isso. Você imagina como que isso aí não afeta nas pessoas. A prefeitura até fez um programa bem interessante, está cadastrando os mototaxistas para as lojas utilizarem eles como delivery, não é? Para entrega de mercadoria. E ó, as lojas que precisam, é lógico que assim, todo mundo está comprando remédio, comida, só o necessário, né? Ninguém está comprando roupa para ir para onde? Eu acho que essa pandemia, ela vem para nos mostrar algumas coisas. Tipo, para que correr demais? De repente, para ter 20 peças de roupa, não é? E vai usar 20 peças de roupa onde? Tá todo mundo usando pijama. Aristóteles, a gente tá no final, né? Finalzinho, faltando Falta aí 1 minuto e 44 aqui no primeiro de conexão. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. E assim, nós precisamos nos adaptar, como todas as espécies, a essa nova realidade. Que a gente aprenda a valorizar mais a família, que é com quem a gente conta, o comércio do bairro, as coisas mais simples, os professores que estão aí se esforçando para dar aula online, os teus amigos que você só pode falar agora por telefone quando você puder falar de verdade. Você não fique zapeando em vez de conversar com ele. Se despede, Aristóteles, falta 1 minuto. Pessoal, valeu, vocês, obrigado, me desculpem aí, tá? A qualquer falha. Eu, assim, minha primeira live no Instagram. Então, assim, vocês me perdoem mesmo. Bem, quero te fazer uma proposta. Já que você me pegou, né? Você me deu uma rasteira aí. Dei não, é porque eu vi esse algoritmo agora. Esse algoritmo. Continuar no YouTube mais uns 10 minutinhos no YouTube. Vamos, a gente fica no YouTube, tá? Pronto. Pessoal, atenção do Instagram do IF. Obrigado, IF Sertão. Obrigado, IF. Nossa casa, não é? Você é do Campus Petrolina e eu do Campus Petrolina, Zona Rural. Estou de licença sem vencimentos, mas lá tá meu coração. Sim, meus alunos são top do IF, né? Do BIOS, todos os meus alunos aí. Obrigada a todos. Pode encerrar aqui. Vamos. E vamos continuar nos nossos canais. O canal do BIOS é do seu canal. Mas eu não conectei no meu canal. A gente fica só no teu. Mas você pode conectar agora.
Você pode desconectar aí. Esqueci a senha. E eu então faço o seguinte, opa, acabou aqui, pronto. Estou aqui agora, pessoal, aqui no meu canal. Infelizmente lá acabou, tá? Acabou lá o Instagram, mas estamos aqui com vocês, tá certo, pessoal? Só um abração aqui. Meire, Oi. tá me ouvindo? Tô lhe Tá no meu ouvindo. canal. É porque eu sei, eu tô aqui salvando. Se você procurar aí, no meu canal aqui, quem manda é nós. Eu tô aqui só salvando. Vou mandar aqui um abração pro pessoal que tá mandando um abraço aqui, tá? Valeu, Janine, Enoque, William, Caio, Dom Pedrão, que coloca uma foto aí, Dom Pedrão. Como é que eu sabia quem você é? Caio Vícios, já falei. Rafael, já falei. E mais? Minha sobrinha, Cecília, acho que é Ana K. E Érico Jackson. Então, Roger Rodrigues, e mais está aqui. Neruda, acho que é isso, não sei se falei certo. Fernando Gabriel. Walter Rodrigues, Marina, rapaz, a gente demais, a pessoa que estava com a gente, tá vendo? Tinha muita gente, a gente tinha mais de 100 pessoas nas duas plataformas, fora esse canal. Que bacana. Bem, uma coisa que você me falou no Instagram, você me deu uma rasteira. Não, é porque eu vi nesse tanto esse algoritmo. Peraí que eu vou continuar aqui no meu Instagram aqui, então. Diga lá. Eu vou aqui. O pessoal perguntou na live. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Como é que eu faço aqui a brincadeirinha? Rapaz, eu apanho mesmo, viu? Peraí. Esquece, cancelar. Meri, como é que eu faço? Você falou uma porcentagem lá, né? Da 9%, que você multiplicou. É assim. 100 mil, né? Oi? Mas eu pensei que, na verdade, poderia ter esquecido os zeros aí, ter feito seus zeros. Sim, né? mas é porque eu decorei assim, ó. Eu não sou de matemática, eu sou de biologia. Você aqui no meu canal, diz como é que você aprendeu. Não, eu aprendi. Isso foi um professor da Federal de Pernambuco que falou isso agora num programa. Tipo, eu tava tomando banho e tava na TV Cultura. Ou na TV Cultura não, na TV Rádio Jornal. Tá? E aí ele falou como é que se calcula a possibilidade de contaminação. É assim. Que é a probabilidade. A probabilidade da pessoa se contaminar na sua cidade. Pega o número de casos confirmados. No caso, você falou 29 aquela hora. Petrolina, né? Porque aí eu fui para os casos de Petrolina. Aí dividiu por 350 mil, não O foi? número de habitantes da cidade. Beleza, isso aí é boa. E multiplica por 100 mil. Agora não me pergunta, eu só decorei isso ligeiro e anotei. Não foi? Foi. Ele falou por 100 mil, foi? Foi. Mas vou fechar aqui por 100 mil. Mas há controvérsias. Há controvérsias? Tá? Era um estatístico lá. Que seria a probabilidade, eu botei, viu, pessoal, para vocês aqui, que tá no canal, 29 por 350 mil, pega o resultado e multiplica por 100 mil. Beleza, amigo. Pronto, é isso mesmo. Tá tranquilo. Até, pessoal. Quem está aqui, um Obrigada. abraço, é o nosso grande Hugo, tá? Tá na nossa live aqui.